Olá pessoal, bem-vindos ao canal Amor em Inglês. Meu nome é Jonathan Amorim e hoje a gente vai falar sobre o medo de falar inglês, né? O medo de falar inglês. Muita gente tem medo de falar com um americano, falar com um gringo aí, né? O inglês, o que a gente tem que pôr na cabeça é que o inglês é um idioma que ele é internacional. São vários países ali que estão falando inglês. O que a gente tem que ter hoje é o inglês a nível de comunicação. Tem que, para você perder o medo mesmo, talvez você tenha medo de falar porque você não sabe o sotaque certo, sabe a palavra, mas não sabe como fala certo, se é americano ou britânico, né? Esquece. Americano, britânico, canadense, esquece tudo isso. Australiano, Nova Zelândia, esquece. O inglês é um só. É uma língua para se comunicar internacionalmente. Então não tem diferença. Independente do sotaque que você tem, você vai ver o inglês chinês, o inglês australiano, o americano, o britânico, são todos inglês, né? A gente tem que falar o inglês. Então muitas vezes a gente tem medo de falar inglês porque tem medo de falar errado. Eu falo para vocês que isso é besteira. Você tem que pôr na cabeça que você tem que tentar. Quanto mais você errar, mais você vai aprender, viu? Isso é uma dica válida mesmo. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com a gente, né? Eu sou brasileiro e o que acontece muito, o português funciona de uma forma, né? O inglês é outra forma. São dois idiomas diferentes, ok? Todo mundo, são dois idiomas, você quer aprender, você fala um idioma, você vai aprender outro idioma, então são diferentes. Tem que pôr isso na cabeça, são idiomas diferentes. Muitas vezes que a gente, você acaba falando, né? Você cria esse medo porque você está falando assim, às vezes o americano não entende. Mas uma dica que eu dou, né, não só para perder o medo, mas para você você pensar em inglês como uma língua diferente. Por exemplo, você fala, what's your name? Todo mundo sabe, what is your name? Qual é seu nome? Tem outra forma que todo mundo sabe também, perguntando a idade, quantos anos você tem? Eles não usam quantos como o how many, eles usam o how old, que é para idade, né? Então é how old are you? Quantos anos você tem? Tecla SAP, né? Seria direto. Mas se for traduzir ao pé da letra, é how old are you? Quão velho você é? Então, essa é a forma de falar o quantos, né? Então, se for falar quantos anos você tem? How old? Quão velho você é? Esse é o jeito que eles falam. Se você fala que altura você tem, né? Quanto você mede? É how tall? How tall are you? Se você fala qual é o seu peso? Quanto você pesa? É how fat? Uma outra dica, gente. Se você trava quando você está falando inglês, você está falando com um gringo ali, com um americano, você chega naquela situação que você trava. Tá falando bem ali, aí chega no momento que você travou ali porque você não lembra a palavra ou não sabe como expressar. Uma dica que eu dou é você tentar explicar a mesma situação, volta um pouquinho, né? Você tá explicando a situação lá, volta um pouquinho a frase e tenta fazer de uma forma diferente. Tenta abordar, dá a volta. Você encontra um obstáculo, você não vai querer passar por cima porque tá ali, tá travado. Tenta dar a volta. Volta um pouquinho e dá a volta para chegar. Um exemplo que aconteceu comigo nos Estados Unidos, eu queria falar da baleia, de uma baleia qualquer ali, eu não lembro qual era o assunto, né? Mas era sobre a baleia. E eu não lembrava como era baleia. Baleia? Whale, right? Whale. Mas naquele momento eu não sabia o que era baleia. Então eu comecei a pensar o que eu fazia. Eu comecei a tentar contornar e explicar para eles de uma forma diferente, né? Então eu comecei a falar, a big fish, né? Um peixe grande, né? E eles falaram, não, shark, né? Tubarão. Eu falei, não. White and black, big fish, white and black. Like, dolphin. Não conseguia, eles não conseguiam entender. Mas aí eu lembrei do Free Willy, do filme, né? Free Willy. E foi só eu mencionar, né? Do you know Free Willy? You know the big fish? I was like, ok, a whale. Então foi uma forma que eu achei tipo, eu travei e voltei um pouquinho pra tentar explicar. Eu tinha que explicar pra eles, queria saber qual que era o nome da baleia mesmo, como falava baleia em inglês, né? Então eu voltei um pouquinho e lembrei de um filme. Associei uma coisa que todo mundo sabe, né? E com isso eu consegui consegui sair daquela situação que eu tava, né? E é uma dica que eu dou pra todos, né? Em todas as situações. Se você chega no momento ali que você tá falando com um gringo e você trava, eu aconselho você voltar um pouquinho a frase e tentar fazer diferente. Não precisa ter vergonha do teu inglês, né? Vergonha é você não falar, você não tentar. Se você tá tentando, você tá no caminho certo. E uma dica assim, por exemplo, quando eu tava nos Estados Unidos, toda vez que eu errava, eu fazia meus amigos me corrigirem, né? Falar, não, por favor, corrige mesmo. Quanto mais eu erro, mais vocês corrigem, né? Teve um momento assim que ficou meio, tipo, é meio chato, mas você tem que perder. Isso só vai agregar, Você vai aprender mais rápido, quanto mais você erra, mais você aprende, ok? Então é isso, vai, solta o teu inglês, o pouco que você tem, chama teus amigos, tenta brincar. Se você vê um americano ali, puxa conversa online com o pessoal e tenta falar mesmo sem medo, sem vergonha, não precisa disso. É só você pegar que você vai conseguir falar o inglês aí, destravar naqueles momentos de trava.
beleza? Ok, pessoal? Se vocês gostaram da dica, se inscreva no meu canal, deixa um comentário ali pra gente estar mantendo esse contato. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou vai ser um prazer respondê-los e ajudá-los, ok? Obrigado, até o próximo vídeo, até mais.